Boa tarde, gente. Que carinho tá aqui com vocês, né? Quero pedir a vocês para compartilhar. Eu estou na live do Facebook da Vibe Mundial. Compartilhem lá, deem seus likes, né? Que isso é importante pra gente. Eu vou atender por lá também. Gostaria muito desse carinho de vocês, porque a gente tem pedido muito para a gente poder divulgar o nosso trabalho. É importante isso, tocar outros corações, outras pessoas, né? A gente realmente está passando por momentos difíceis. Então, quando a gente compartilha, é um carinho que vocês estão dando ao sagrado, a tudo aquilo que a gente está fazendo aqui. Então, compartilhem a live, deem seus likes, interajam com a gente. No segundo bloco, eu vou atender também pelo telefone. Então, eu tô aqui na Paulista, ao vivo, no estúdio. Então, é 0 Operadora 11 3171 0221 0 Operadora 11 3262 4490. Dizer a vocês que eu estou ao vivo, então, no segundo bloco, podem começar a ligar. Nome completo e data de nascimento. Eu estou aqui com o jogo de búzios para poder a gente ir aí tirando as dúvidas das pessoas, né? Porque a gente é cercado de dúvida o tempo todo. Principalmente num momento como esse, que a gente fica fragilizado, a gente fica emocionalmente abalado, né? Tem pessoas aí que não estão conseguindo dormir. Então nós vamos bater um papinho. Quero dizer que hoje à noite, hoje às 19 horas, estarei dando uma entrevista para o PDT, para o presidente do PDT do governo estadual, né? Aqui do estado. Então é o Antônio Neto, às 19 horas. E eu queria dizer para vocês que eu sou pré-candidato a vereador, aceitei a vir pré-candidato, porque realmente acho que a gente tem que lutar pela espiritualidade, temos que lutar pela nossa religião. E está faltando, né, pessoas que tenham força na palavra, força para falar, para poder realmente a gente estar colhendo frutos mais adiante. A gente não pode deixar de ter pessoas que falem em nome do que a gente pratica, em nome do que a gente faz e realiza, né? Então a gente precisa realmente se unir, é dando as mãos que a gente fica mais forte. Então eu queria dizer isso para vocês. Vou fazer aqui uma passagem bíblica para a gente entrar no nosso programa de hoje. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 2, versículo 8. Eu tenho recebido muitas pessoas que mandam mensagem para mim quase que o dia inteiro. As pessoas estão muito aflitas, né? As pessoas ficam preocupadas com principalmente as mães, ou mesmo os filhos, que têm que trabalhar fora, que às vezes estão trabalhando até dentro de hospitais, né, que tem que estar indo à luta. E muitas vezes a pessoa fica fragilizada em casa com medo de acometer alguém com a saúde dentro de casa, com essa problemática da doença. E a negatividade, ela está muito grande, porque quando a gente liga a televisão, a mídia, a informação da mídia, tem sido, assim, apavorante. Porque eles contam uma história, para contar uma outra história, eles contam uma história de morte. Então, a impressão que se dá é que a partir do momento que você pega, né, o coronavírus, você é condenado à morte. Isso não é verdade. Nós temos mais de 12 mil pessoas que foram contaminadas e que se curaram. E nós temos que ter otimismo. Nós temos que ser otimista com tudo isso. Porque o que acontece é que, às vezes, quem está do teu lado precisa do seu otimismo. Não pode com aquela negatividade, aquele medo que você tem da pessoa não poder ir trabalhar, da pessoa não poder sair de casa, da pessoa não poder resolver as suas coisas, porque realmente nós não podemos ficar trancado. Alguém da família, às vezes é um provedor, é uma pessoa que não pode parar, é uma pessoa que tem que realmente correr atrás de alguma coisa. A gente precisa ter fé. E é nessas horas que a gente pratica aquilo que a gente acredita. O otimismo toca o outro, né? O otimismo, o poder da palavra, faz parte daquilo que aquela convicção que você tem de fé, de você não intoxicar também o outro, não se tornar uma pessoa tóxica, do outro ficar contaminado com a negatividade que você passa para o outro. A gente tem muita tendência a isso.
Nós temos nossos medos, nós temos as nossas angústias, nós temos as nossas, a nossa aflição, a nossa ansiedade, que muita gente não está conseguindo nem dormir, né? Essa é uma verdade. As pessoas estão tão assim preocupadas que não conseguem cochilar, não conseguem dormir, realmente relaxar o corpo, o organismo. Não consegue espiritualmente, nem a mente. A pessoa fica com a mente cansada. Porque você liga a televisão, é uma coisa absurda. Porque existem mídias, né, que fazem questão de colocar o negativo no meio da história, né? A coisa ruim no meio da história, porque o ruim vende, né? Já diz aí, o ministro ele deu um passo para trás, mas ele estava dizendo no início que as pessoas, o ministro Mandetta, que as pessoas tomassem cuidado com a mídia, né, com o que se fala, porque as pessoas se sentem condenadas à morte. E não é bem assim que a coisa funciona, gente. Não é. As pessoas precisam ter leitura, né, das coisas. É isso que eu digo sempre. Vamos entender, né? Eles estão dizendo mais de 500 mortes. Realmente está acontecendo. A gente sabe que existe o problema. Não estou aqui para dizer que não existe. Temos que ter certas cautelas. Temos que tomar certos cuidados, né, principalmente num momento como esse, que eles estão lutando para que as pessoas realmente não adoeçam. Mas nós temos que muitas vezes nos conectar com a coisa boa, não com o negativo. A gente precisa estar antenado com coisas positivas. Você precisa pensar naquelas 12 mil pessoas que foram curadas, né? Pessoas que às vezes até idosos estão sendo curados. Gente, a gente não pode ficar só no negativo, porque o negativo, além de ele deixar a gente tóxico, a gente fica mal com isso, a gente também intoxica o outro. A gente passa uma negatividade para o outro. O medo, ele é danoso. Quanto mais medo você tem, mais você aproxima a coisa ruim para você. Porque é a lei da atração. É a lei daquilo que você não quer, que muitas vezes ele se aproxima, ele vai chegando. Porque existe uma situação aí de energia, né? E a gente fala aqui muito de energia. Nós precisamos ter tranquilidade. Nós precisamos saber lidar com as diferenças e muitas vezes com os problemas que estão na nossa vida. A gente precisa usar a nossa fé, a nossa força, a nossa sabedoria espiritual, porque às vezes a pessoa está do teu lado, mas ela precisa ouvir algo bom de você. Ela precisa ouvir algo que possa bloquear o negativo, algo que possa tirar de perto os pensamentos ruins. Então, quando você profere, né, você fala algo positivo para alguém, esse algo positivo, ele ilumina o caminho do outro, ele ajuda a pessoa, traz força, é energia. Gente, a palavra tem muita força, a palavra ela é muito perigosa. Nós temos que proferir coisas boas, nós temos que ter pensamentos bons, nós temos que ser otimistas, por mais que pareça que o mundo está caindo sobre a nossa cabeça, né? Então, num momento como hoje, no momento como a gente está vivendo, tem muitas pessoas que não sabem como vai ser o dia de amanhã, não tem dinheiro para pagar as contas, não está tendo dinheiro para pagar nada. A gente fica vendo na televisão esse caos político que a gente está vivendo também, né? Que é uma coisa muito triste. Porque eu fui muito contra esse jejum do domingo. Por quê? Porque se ele quisesse fazer... O nosso país é um país laico. Nós temos milhares de diferentes no nosso país e devem ser respeitados. Então, a gente precisa... Ele devia ter feito um dia espiritual, onde todos os povos fizessem da sua forma, do seu jeito, né? Uns fizessem jejum, outros acendessem sua vela, outros botassem o seu joelhinho no chão, outros fizessem, sabe, que fizessem do seu jeito, praticasse a fé do seu jeito, porque nós, por exemplo, do candomblé, nós não temos o jejum, nós não fazemos jejum, nós louvamos nossos deuses, né? E agradamos nossos deuses, que são os orixás. Então, essa coisa preconceituosa me incomoda. Essa coisa assim de você... Parece que não existe, né? Não existe. Existe aquele povo, existe aquele olhar, existe aquela forma de lidar com a situação daquele jeito. E nós somos esquecidos sempre, né? Porque tem muitas pessoas que estão aí praticando da sua forma a sua fé. Estão aí orando, rezando, louvando... E está praticando para chegar a ter uma resposta de Deus.
Nós não podemos, jamais, jamais, é perder aquilo que a gente acredita. É perder os nossos princípios de fé. É como eu sempre digo aqui, e é nesses momentos, e são nesses momentos difíceis, é que nós temos que ser abraçados pelos deuses, ou pelo Deus que você acredita. Porque, gente, Deus é um só. Prestem bem atenção. Deus, ele pode ter vários nomes, como no Candomblé ou Lodumare, né? A gente tem a nossa fé, mas Deus é um só. Não existe o Deus do negro, o Deus do branco, não existe o Deus do católico, o Deus do evangélico, não existe aquele que é cristão e aquele que é crente, porque o crente, muitas vezes, ele está na igreja por causa de pastor, ele não está por causa de Deus, ele não está por causa da fé cristã que ele tem, porque o preconceito, eu não sou uma pessoa ímpia, eu sou uma pessoa muito limpa, eu sou uma pessoa idônea, uma pessoa muito séria. E eu não gosto de ser excluído de nada. Por que eu não gosto? Porque eu sou um ser humano e eu pratico a minha fé e sei do meu caráter. E sei das minhas qualidades, né? Então a gente é julgado, existe um preconceito muito grande, existe o racismo, existe, né? A homofobia existe. A gente tá vendo aí a mulher, né? Como a mulher tem sido também o índice de feminicídio. A gente tem visto tantas coisas contra a mulher. Então a gente que tem uma posição espiritual, nós temos que ser discernidos. Nós temos que ter uma mente aonde nós trazemos. Nós sempre buscamos e trazemos para o nosso caminho a nossa fé. Porque não adianta você ter a sua fé e na hora do abalo você não acreditar em nada. Na hora do abalo você não ter aonde você se escorar. Porque você, na verdade, aquela fé que você tinha, ela não foi suficiente para te sustentar na hora da prova. É como Jó. Olha quanta coisa Jó passou, gente. Jó passou muito e sofreu muito. Mas ele esperava uma resposta de Deus. Ele queria uma resposta de Deus. E Deus respondeu a ele. Pela fé que ele teve, né? Por tudo que ele passou, ele acreditava que as coisas iam melhorar. E nós temos que acreditar assim também. Porque hoje muitas pessoas estão preocupadas. Às vezes tem gente que tem pessoas mais velhas em casa, né? Pessoas idosas. Tem pessoas que têm família que estão indo trabalhar, né? Pessoas que estão em hospitais. Quantas pessoas estão aí se tratando, estão em casa em quarentena, que trabalham nos hospitais. Porque os hospitais também estão com caos. A gente vê essa história de milhões pra cá, milhões pra lá. Tem hospital aí que não tá tendo máscara pra colocar, não tá tendo avental pros médicos trabalharem. A gente não consegue entender essa política hoje. Mas a gente consegue ver que o que passam pra gente é quem tá lá vivendo a história, é que sabe como é que tá funcionando o negócio. O que a gente sabe é que muita gente se contaminou, muita gente está cuidando, está sendo curada, e nós temos que pensar nessas mais de 12 mil pessoas que estão sendo curadas. Porque tiveram muitas doenças. Olha, eu só digo isso. As pessoas nunca olharam para o câncer, né? As pessoas nunca deram esse olhar para o câncer, que mata muita gente todos os dias. Nunca olharam as pessoas que sofrem com hemodiálise, que também tem muitos problemas. Nunca olharam de forma a dar a atenção que eles precisavam dar para muitas coisas, para muitas doenças, para muitas situações que o brasileiro vive e vive no dia a dia, com muita luta. E só a fé para sustentar a gente, e só aquilo que a gente acredita que pode nos sustentar. Então a gente precisa ter princípios. São os princípios que a gente fala aqui. Quando a árvore ela tem raiz, ela balança e ela não cai. Pode vir um tsunami, porque ela tem raiz. E essa raiz é a nossa fé. E essa raiz é aquilo que a gente acredita. Então pode vir um tsunami, pode vir um vento, pode vir o que for. A gente balança, mas a gente não cai. É isso que faz a fé. É você saber que você pode balançar, mas a coisa não vai te pegar. Então a gente precisa estar fortalecido. Porque tem muitas coisas que atraem. O negativo é atraído, né? O que é atraído? O que a gente atrai quando a gente pensa no medo, quando a gente sente o medo, quando a gente sente a ansiedade, quando a gente sente a aflição. A ansiedade faz você viver situações terríveis antes da hora. Porque muitas vezes, quando você... É como se você comesse um prato... E esse prato, ele não tem sabor. Você não consegue sentir o gosto do que você está se alimentando. Porque a ansiedade tira isso da nossa vida. Ele faz você viver sem sentir prazer na vida. Ele vai tirando o prazer. A ansiedade tira o prazer de você viver. E o medo é pior.
O medo, ele faz você realmente passar situações aonde cada vez mais que você sente o medo de viver, o medo das coisas, o medo de ficar doente, o medo atrai situações complicadas, porque você sempre vai estar provado no medo. E a gente não quer ter provas no medo. A gente não quer ficar vivendo com medo o tempo todo. Nós temos que dar um basta nisso, com a nossa mente, com a nossa força. Isso se chama axé dentro da nossa religião. Isso se chama força espiritual. Aquilo que você tem dentro de você e que nessas horas você pratica. Você pratica. O outro começa a entender que a tua força é tão grande que nada consegue, que nem o negativo consegue entrar no teu caminho. E nem no caminho de quem está próximo a você. Porque a gente pode intoxicar o outro. Ai, cuidado com a sua saúde. Ai, cuidado, toma cuidado. Não deixa ninguém chegar perto de você. Ai, cuidado. Toma cuidado no ônibus. Toma cuidado com o metrô. Toma cuidado com as pessoas. Toma cuidado. Você acaba atraindo coisas ruins. A gente precisa saber que nós temos o sagrado dentro de nós. Nós não estamos sozinhos, gente. Eu digo sempre isso aqui para vocês. Eu deixo muito claro, porque tem pessoas que conseguem enxergar, tem pessoas que conseguem ver, sentir, e sentem que a gente não está sozinho. Tem pessoas que têm a intuição, a mediunidade, a sensibilidade. Então, uma das coisas que a gente tem que tirar de nós são as incertezas. A gente precisa ter certeza, porque quando você passa a incerteza para o outro, tudo fica incerto, tudo fica duvidoso, tudo fica desacreditado. A gente precisa ter crenças e acreditar e passar uma certeza para o outro de que nada vai acontecer, de que nós temos força e nós vamos superar esse momento difícil, né? Porque isso é bíblico. Isso que nós estamos vivendo é bíblico. Nós não estamos vivendo nada do que não fosse real, né? É uma coisa que já foi profetizada lá atrás, uma coisa que já foi dita lá atrás, que nós passaríamos por isso, até para que a gente pudesse enxergar o outro. Mas enxergar o outro não é você querer viver a vida da pessoa. Não é você querer privar a pessoa de ter uma vida. E sim de você passar coisas boas num momento tão difícil, ter uma palavra positiva, ter uma palavra de fé, sabe? Porque isso intoxica quando você é negativo. Você passa uma coisa ruim para a pessoa, que a pessoa absorve aquilo, e mais cedo ou mais tarde aquilo pode depor contra a própria pessoa. Aquilo pode conspirar. A palavra tem força, ela conspira contra a pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado com a ansiedade, com a aflição. Tem muitas pessoas que não estão dormindo, tem muitas pessoas que não estão conseguindo ficar bem com elas mesmas, tem pessoas que já estavam em momentos difíceis e agora veio todo esse vento, as pessoas estão passando momentos mais difíceis ainda, né? A gente precisa dar as mãos, a gente precisa entender tudo isso, porque, olha, em épocas difíceis, né, é bíblico. Todos os personagens bíblicos passaram situações complicadas, situações difíceis, até alcançar a sua cura, a sua misericórdia, a sua bênção e seus milagres. A gente precisa acreditar que somos milagres. Nós já somos milagres. A humanidade está passando esse vento, mas nós de estarmos vivos somos milagres. E Deus está mostrando quanto... Porque com tudo isso que está acontecendo, os mares estão ficando mais limpos, a natureza está ficando melhor. Se você olhar, né, aonde as pessoas ficam na praia, está ficando mais limpinho. A natureza, o ar está ficando menos tóxico. Tudo isso também está acontecendo. Nós estamos passando por uma limpeza, uma purificação. Sem perceber, o planeta está passando por algo misterioso. Existe um mistério nisso tudo, gente. Vamos olhar pelo lado dos mistérios. Vamos começar a olhar pelo lado de Deus. Então a gente, nesse momento, que é um momento complicado, é por isso que eu digo e bato na mesma tecla. Nós precisávamos ter, e muito nesse país, é uma situação onde os médicos, a medicina já diz isso, né? A ciência já comprova a existência da espiritualidade, a existência da fé como cura, a existência da fé como poder de curar. A ciência já comprova. E nós precisávamos ter hospitais espirituais para cuidar das pessoas que estão doentes espiritualmente também. A gente precisa e necessita disso. Porque muitas doenças são psicossomáticas. Muitas doenças que as pessoas vão acumulando, quando elas chegam na nossa carne, às vezes elas chegam da tristeza, da frustração, das angústias que a gente vive, das decepções que a gente tem na vida.
Então, se a gente for parar para pensar, vocês vão ver que tudo tem fundamento nessa terra. Não é nada de graça. A gente não ganhou nada de graça. Nós temos que praticar nossa fé. Nós temos que passar por aqui vivos, existentes nessa terra. Isso aqui é uma passagem. E Deus está querendo que você prove a tua fé. Deus está querendo alguma posição de você. Qual é a posição que você tem hoje? Qual é a fé que você tem hoje? É a do medo? É da aflição? É da ansiedade? Qual é a fé que você tem? É daquela que você tem convicções de dizer tudo vai passar e tudo vai melhorar. E eu acredito que tudo isso é o momento. E nós vamos vencer. Nós temos que ter isso dentro de nós. Porque isso atrai coisas boas. Isso vai atrair a positividade para o teu caminho. Não vai ser mais uma situação que você vai viver e vai dizer assim, meu Deus, eu perdi tudo, acabou tudo, e o mundo para mim acabou e minha vida acabou. Que isso, gente? A vida vai continuar. Nós temos aí algumas situações complicadas com a saúde de muitas pessoas, que também, às vezes, já tem uma predisposição, ou uma pré-existência de doença, ou alguma coisa. A mídia está acabando com o povo brasileiro. Porque você liga a televisão, é uma coisa assustadora. Eles estão enterrando as pessoas vivas. Gente, a gente precisa parar um pouco, porque isso intoxica. Você não dorme, você encuca a tua cabeça. Então a gente tem que desligar um pouco disso. Desliga a televisão, desliga um pouco isso. Para você se desligar do negativo. Você tem que desligar do problema que você está trazendo para você. De uma situação que parece que você está grudando no negócio. Você está grudando no negativo. Então vamos mostrar caixões pra cá, caixões pra lá, mostra morte pra cá, não sei quantas mortes, mostra que os hospitais estão cheios, que não sei o quê. E quem tá vivendo isso dentro dos hospitais não tem a mesma concepção que estão... Às vezes você vai para o hospital hoje gripado, eles medem a sua temperatura, eles olham pra você e dizem pra você que você tem que ficar em casa, numa quarentena em casa quietinho. Eles não vão fazer um exame pra ver se você tá doente. Então eles estão trabalhando em cima de hipóteses. Eles estão trabalhando em cima de... E existe muita coisa política aí nessa história que parece que eles querem que tenha realmente muita gente que morra, né? Pra mostrar alguma coisa pra alguém. Então há uma necessidade de mídia, da mídia, de fazer barulho. E nós temos que ter a nossa fé, nossa posição. Não estou dizendo que não tem o problema. Tem, ele existe. Vamos cuidar. Porque às vezes você tem dentro da tua casa idosos, você tem dentro da tua casa pessoas que não podem nem com um resfriado, uma pneumonia, não podem. Então a gente não instiga o negócio, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é que toda essa cautela, nós temos também que ver pelo olhar espiritual. Nós temos que ter um olhar espiritual para tudo isso. Não é justo com você ficar sofrendo isso. Não é justo com você ficar sem dormir. Não é justo com você ficar apático por causa de tudo isso. Você tem que estar firme na tua fé. Esse é o recado dos orixás para vocês hoje. É dizer para você que a vida não acabou, não. A tua vida não acabou. E a vida tem que continuar. Você está vivo. Enquanto tiver vida, a gente tem brilho, tem canto e pode correr atrás do que é nosso. A gente pode correr, porque Deus, ele não esqueceu de você. É isso que eu queria dizer para vocês aqui. Dizer para vocês que eu vou atender na live do Facebook da Vibe Mundial. Compartilhem, deem seus likes, né? Que é importante pra gente. Dizer também que eu vou atender pelo telefone, que é 0 operadora 11 31710221, 0 operadora 11 32624490. Ligue que eu tô ao vivo no estúdio. E dizer meu telefone para as consultas, que também é bom isso, né? É bom você, porque a gente vive os mistérios. Se você faz uma consulta, você tira muita perturbação da tua cabeça. Você fica sabendo o que pode acontecer, o que não pode acontecer, como é que vai ser tua vida profissional, tua vida financeira, como é que vai ser, porque aí você vai se ajudando. Não, o orixá vai permitindo essa ajuda. 0 operadora 11 984 19 5090. 0 operadora 11 984 19 5090. Atendo no Metrô Saúde, é uma quadra do metrô. E também atendo o pessoal por mensagem de voz pelo WhatsApp. É sobre depósito bancário, minhas consultas não são caras, quero dizer isso a vocês, que vale a pena. Vale a pena porque às vezes a gente cria certos monstros ou certa assombração na nossa vida e a gente fica engolido por isso, pelo negativo. A gente não pode fazer isso com a gente não merece, né? É isso que eu quero dizer. Vale a pena uma consulta, 0 operadora 11 984 19 5090. Bom, quero agradecer o carinho de vocês, dizer que sábado eu estarei aqui às 3 horas da tarde.
0 operadora 11 98419 5090. É o meu telefone para as consultas, né? Eu atendo por mensagem de voz pelo WhatsApp e também ali uma quadra do Metrô Saúde. Motumbá, Motumbaxé.